Ao longo de 23 anos de ministério, Deus tem me dado a oportunidade de fazer muitas versões e de compor muitas canções também. Eu gostaria de usar esse canal especificamente para contar o histórico deles. Muitas pessoas me perguntam às vezes sobre canções diferentes, como Abraça-me, Um Lugar para Dois, nome diferente, né? Um Lugar para Dois, como é que é isso aí? Águas Profundas, Filho de Davi, enfim, tantas canções, e como essas que eu citei agora eu fiz. E tem outras também tive o prazer de fazer a versão delas. E uma delas em específico, que eu gostaria de começar com ela hoje, é Essência da Adoração, que eu acho que é uma canção, né, embora seja antiga, ela é bem atual para os dias em que a gente está vivendo hoje, né, em função de um choque que a gente sentiu, né, algum tempo atrás, em função do que está acontecendo nessa área musical na nação do Brasil. E me perguntaram sobre isso recentemente, me perguntam muito, cara, a Essência da Adoração, como é que surgiu essa canção? Então eu gostaria de contar para você, porque eu acho que tem muito a ver com o momento que a igreja está vivendo no Brasil hoje, que é uma necessidade de realmente voltarmos à essência da adoração. A canção ela não é minha, ela é uma versão de um ministro conterrâneo meu britânico, Matt Redman. E eu lembro que há anos e anos e anos atrás eu estava num seminário que a gente fazia em Belo Horizonte, chamado Fogo e Glória, e alguém me deu o CD. E depois de um dia tremendo, 2, 3 cultos, não sei, mover, ministração, palavra, eu fui para o quarto e comecei a ouvir. Beijei minha família, fui para o quarto, estava lá com fone e cheguei nessa canção. Meu amigo, quando eu cheguei nessa canção, o nome dela, o título dela em inglês é Heart of Worship. Heart of Worship, o coração da adoração, mas um coração, o Espírito Santo me induziu a colocar essência. Mas eu só sei que da cama eu fui para o chão, fiquei de joelhos e chorei na presença de Deus. E, sabe, estava num momento na minha história onde as coisas estavam começando a acontecer, portas escancarando, coisas acontecendo, para honra e glória do Senhor a gente ministrava e os céus abriam e coisas realmente aconteciam, os frutos, alguns permanecem aí até hoje. Eu viajo pelo Brasil, encontro com tanta gente que lembra daqueles momentos no passado. E eu estava num lugar onde eu estava precisando desse cuidado de Deus, para que a coisa não subisse à minha cabeça, entendeu? Porque na época não éramos muitos, especialmente na área da adoração. A gente estava começando. Lembro de uma ministração que eu fiz, onde a Ana Paula e a Nívia eram adolescentes. Não sou tão velho assim, não. Deixa o inimigo te usar, não. Mas eram adolescentes, quase jovens, e começando a aparecer e entender o chamado. Eu já estava lá com várias fitas gravadas. Acho que o André Valadão estava de fralda ainda. Brincadeira. Amo, reconheço o ministério que Deus deu para essa turma aí, aqui de Belo Horizonte. Mas eu queria falar dessa canção. Ela me levou aos joelhos, chorei na presença de Deus e descobri que, cara, Ele é a essência. Não sou eu, não é o meu talento, não são as portas que eu tenho que se abrem para mim, é Cristo. Mas aí eu fui buscar um pouquinho dessa canção, eu fui buscar entender a raiz dela, como é que ela foi gerada. Daí então eu nem sei se tinha internet, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu consegui de alguma maneira descobrir como essa canção nasceu. Aí o Matt Redman, ele diz a mesma coisa. Ele diz que quando ele compôs a canção, foi fruto de uma experiência parecida com a minha, porque ele também estava crescendo, o nome dele estava se tornando conhecido lá na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em países de língua inglesa. As músicas dele, a banda dele, tudo top, o som, tudo do melhor e tal, a coisa estava crescendo pra caramba. E o pastor dele, vendo tudo aquilo ali, um dia chegou para a congregação, Matt, sua banda e toda a igreja, e disse: gente, o que é que a gente está oferecendo para Deus mesmo? Será que é fruto de um coração rendido, apaixonado, de uma experiência viva, de uma intimidade real? Ou será que somos apenas consumidores dessa música, desse sucesso que está acontecendo em nós e através de nós? É uma coisa ruim? Não, claro que não. Pessoas estavam sendo alcançadas, tocadas, mas esse pastor teve ele teve o coração
de chegar para a sua igreja e perguntar, poxa, mas espera aí, é isso mesmo que a gente quer oferecer para Deus? Ou será que tem algo mais? Quer saber? Pastor vivendo o melhor momento da sua igreja, com o seu ministério, ele virou e falou, quer saber? Para tudo, para tudo. Daqui para frente eu não quero banda, daqui para frente eu não quero som. Imagina o pastor fazer isso, que loucura, no auge do sucesso ministerial, né, daquilo que estavam vivendo. Não quero mais banda, não quero mais som. Daqui para frente nós vamos entregar o que nós somos para Deus, o que nós somos. Tá, então o Matt, ele relata no seu testemunho, né, que a princípio, nos primeiros cultos, a coisa ficava meio assim, pesada, né, sem graça. Poxa, o que a gente vai fazer? O que a gente faz? Todo mundo tão acostumado, né, com aquele carro de bois, entenda o que eu estou falando. Todo mundo tão acostumado com aquele plano de ação, com aquela estratégia, aquela dependência que quando foi tirado tudo, quando a música esmorece e o resto desaparece, quando a música silencia-se e é tirado as demais coisas, som, instrumentos, banda, simplesmente, mais nada, a ti me achego, procurando oferecer algo de valor, para bem dizer, para abençoar, para exaltar, para glorificar o seu nome. Aí ele diz que a princípio foi difícil, mas com o passar, né, dos momentos, um começou a cantar, outro começou a orar, outro começou a manifestar sua paixão por Deus e de repente, né, o som invadiu a igreja e eles se redescobriram mais uma vez, sabe? Descobriram mais uma vez o caminho da adoração. Que essas demais coisas eram apenas, né, estratégias, eram apenas ferramentas, mas não eram o alvo, não eram o foco. E com o passar do tempo, obviamente, o pastor, né, foi trazendo a banda de volta, trouxe, né, o sonoplasta de volta, o som, aquela coisa toda, mas depois deles redescobrirem que o foco era Cristo. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que está na hora da gente, sabe, tirar os olhos, né, dessa loucura toda que tem acontecido na nação do Brasil. É tudo ruim? Claro que não, gente. Claro que não é tudo ruim. Né? Essas oportunidades que a gente tem de levar o nome de Jesus e falar dele pelo Brasil afora, uma coisa que a gente não tinha tempos atrás. Quando eu cheguei aqui com os meus pais, a gente era perseguido na nação do Brasil pelo fato de sermos evangélicos, né, diferentes, crentes. Né, a gente foi perseguido. Hoje não, hoje a gente tem uma possibilidade ímpar. Até quando teremos, eu realmente não sei. É só você olhar os sinais aí que estão acontecendo ao redor do mundo, realmente não sei, mas enquanto a gente tem essa oportunidade, a gente tem que ir mesmo. Temos que ir levar a palavra de Deus e deixar que ela, né, faça aquilo que foi feita para fazer, que o Espírito Santo possa convencer da justiça, do pecado, do juízo, que ele possa ter liberdade para agir. Isso tem que fazer mesmo, mas eu acho que é um momento da gente, né, parar tudo e refletir. Estou voltando à essência da adoração. A essência não sou eu, não é o meu talento, não é minha capacidade, não são os títulos que eu tenho na parede do meu escritório, não são meus diplomas. A essência é Jesus. E o que o mundo precisa num momento como esse é Jesus. Glória a Deus pelos talentos que essa nação tem. Glória a Deus pelo fogo, pela paixão que esse país possui. Mas eu creio que a gente está precisando individualmente fazer como o Matt Redman fez, fazer como o pastor da igreja dele fez. O Matt diz que depois dessa experiência ele chegou em casa e ele escreveu essa canção em casa, no seu quarto. Quando a música termina, acaba, não tem mais música, o resto desaparece. Eu simplesmente a ti me achego, do jeito que eu sou, sem nada, sem nenhuma ferramenta, só eu e ti, para te agradecer, para te amar, para reconhecer a tua grandeza. Faça isso. Para um pouquinho. Desliga tudo. Fique você e ele. E deixa ele fazer a diferença. Eu tenho certeza que você vai experimentar coisas lindas. Depois pega o teu violão, teu pandeiro, teu saxofone, teu trombone, teu teclado, seja lá o que for, tuas palmas, sei lá, e ofereça o teu melhor para ele. Mas para um pouquinho e volte à essência da adoração.